Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo é uma imensa alegria estarmos aqui reunidos em torno da palavra e da presença viva do Senhor neste dia memorável da Páscoa de Jesus. Chegamos ao último domingo do mês missionário, mas a missão de Cristo e da Igreja continua. Queremos seguir Jesus Cristo no caminho do amor e do dom da vida, solidarizar-nos com os pequenos e marginalizados e lutar por um mundo no qual todos sejam acolhidos como filhos de Deus, iguais em direitos e em dignidade. Então, a primeira leitura está em Jeremias capítulo 31, versículos 7 a 9. Jeremias capítulo 31, versículos 7 a 9. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, o texto de Jeremias expressa o contentamento pelo fim do exílio da Babilônia. Exultai de alegria. Ao povo escravo é concedido a oportunidade do retorno à terra prometida. Então, esse acontecimento nos aponta para a fidelidade de Deus. O Senhor não se esqueceu de seu povo, pelo contrário, permaneceu junto dele nas maiores adversidades e lhe concedeu novamente o dom da terra. Se, por um lado, o salmo de hoje, que é o Salmo 125, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O Salmo hoje reza as maravilhas que Deus fez com Israel. Por outro, convida-nos a tomar consciência de todas as graças que o Senhor tem concedido em nossas vidas, de quantos males Ele nos livrou e de quantas dificuldades nos libertou. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 6. Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 6. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão o que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Então, a segunda leitura, fala: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a carta aos Hebreus fala para a gente que todo sumo sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos próprios. E aqui, a carta aos Hebreus fala sobre Arão. Então, que nós também possamos sempre ter compaixão de todos, que a gente possa nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos, sempre fazer o que Deus nos pede e sempre ajudar os nossos irmãos que precisam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho.
Então, no evangelho do relato da cura do cego Bartimeu, chama-nos a atenção que o milagre tenha sido realizado pela fé apresentada pelo homem, né? Vai, a tua fé te curou. Jesus disse anteriormente. Bartimeu reconheceu quem é o Senhor, filho de Davi, teve a coragem de deixar a sua antiga vida para trás, quando jogou um manto e deu um pulo. Que sejamos também homens e mulheres de fé, que a gente possa também, a exemplo de Bartimeu, também termos fé, e para que o Senhor continue a realizar maravilhas em nosso favor. Rezemos também neste dia para que o Senhor conceda o dom da terra a todos os povos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.